Gente, trago verdades é assim. A gente traz de verdade, né, Paula? São verdades, Sempre. tipo, verdadeiras. E dessa vez não vai ser diferente, porque nós vamos falar um pouco sobre história. Nós vamos falar da nossa história. Nós vamos falar da história de Salvador, contar um pouquinho o que é que a gente espera de Salvador, o que é que a gente espera de você também. Você tem que cuidar, você tem que ir, você tem que reverenciar. Exatamente. Você tem que estar acompanhando a sua história. E nada mais justo do que a gente trazer aqui quem, Paula? A gente está trazendo aqui hoje Rafael Dantas, historiador, curador, que vai falar com a gente sobre a história da cidade. E eu, particularmente, eu estou muito ansiosa, feliz de você estar aqui, Obrigado. porque eu sou uma baiana que morou muito tempo fora. E eu não conheço a minha cidade. Então, assim, eu tenho muita vontade de fazer realmente um passeio turístico com alguém me explicando o que é a minha cidade. Você vai fazer isso com ela, Rafael? Você vai sair por aí com Paula Motti? Meu Deus, Não, isso mas é certeza. verdade, porque assim, eu sinto necessidade de entender Salvador, de conhecer Salvador, como era, como é, como que vai ser, né? Tipo, O que é que a gente espera, né? Então, bem-vindo. Muito obrigado. Fico muito feliz de reencontrar vocês. Parabenizo pelo programa, por esse espaço de conversa que é tão especial. Obrigado. E falando, né, especialmente sobre sua abertura, né, sua fala, já estamos no momento certo para viabilizar essa experiência. Porque eu trabalhei muito tempo no governo, prefeitura e governo, e quando saí do governo aproveitei a experiência na Secretaria de Turismo. Eu fui coordenador do Turismo Cultural, Histórico e Religioso do Estado, para ampliar a consultoria que tinha na época de patrimônio para a parte de turismo. Então temos um segmento de experiências culturais, máximo. históricas, gastronômicas. Então vocês já são convidadas para Que participar. maravilha! Que delícia. Como é que isso funciona? Que bacana. O nosso trabalho funciona geralmente a parte de turismo, experiência em dois segmentos. O primeiro, o turismo convencional, que temos uma equipe de guias que fazem um trabalho com a gente. Inclusive muitos foram alunos, né, ao longo desses anos. E eles fazem mais para o público interessado na dinâmica de turismo padrão. Chega, conhece a cidade, para, almoça, Pelourinho, etc. Farol da Barra, aquele restaurante roteiro tímico, tradicional. sim. A outra parte, que é essa que eu estou te convidando, é um trabalho de experiências voltadas especialmente para a parte cultural, gastronômica, histórica, onde temos, evidentemente, o envolvimento do setor turístico, mas é muito mais uma experiência voltada para a arte. Então, por maravilha. exemplo, aqui estamos em um ambiente com muita arte. Temos uma experiência que é voltada diretamente para as galerias, para os antiquários, para as igrejas. É a imersão no barroco da Bahia. Que legal. Então, vocês são acompanhadas diretamente pelos religiosos ou pelos especialistas da área Nossa. para fazer um acompanhamento direto do que representa a fé no século XVIII, do que representa a talha barroca. O Rescala, por exemplo, que foi um grande restaurador aqui na cidade de Salvador e artista, né, fez trabalhos maravilhosos na Igreja da Conceição da Praia. Então já recebemos grupos de arquitetos que optaram por fazer uma experiência só na Conceição da Praia durante 4 horas. E no final a gente une com a gastronomia e lá dentro mesmo selecionamos com um menu específico uma experiência gastronômica com pratos históricos que nós resgatamos e oferecemos para o grupo. Então sempre nessa perspectiva. Então vocês vão ter essa oportunidade Que para fazer esse Teremos, momento com também em certeza. Salvador. Vou aproveitar que Essa você... é uma das opções. Já estou em conversa com os meninos da uva para fazer a do Ótimo. vinho, lá para ver o cemitério de Mucugê, o cemitério bizantino. eu aquele estive lá agora no São João. As ruínas do Recôncavo da Bahia. Então são muita sempre coisa, né? experiências voltadas nesse segmento. A parte turística, Sim. convencional, mas especialmente, que é a parte que eu gosto mesmo, É. voltada para essa parte de vivenciar a história e a cultura do local. Que maravilha! Que bacana. Parabéns, Rafael. Isso me dá uma tranquilidade, sabia? Porque às vezes a gente tem a sensação de que essas coisas passam por nós. A gente vai para Verdade. qualquer lugar no mundo e tem isso como uma coisa especial. Faltava, Que você né? vai fazer, você vai viver essas experiências, você vai conhecer a cultura, a parte religiosa, a parte, enfim, de todos os lugares. E aqui eu sentia isso um pouco frágil, sabe? A gente só sentia aquela história de conhecer capoeira, farol da Barra e tal, superficial, Quimuqueca, né? Exato. enfim, É o uma coisa superficial.
é bem diferente do que Esse você é um tem. ponto importantíssimo. Na época do governo, eu trabalhei com Fausto Franco, que era Sim, secretário de sim. turismo na época. Antes eu era prefeitura. Sempre trabalhei com políticas públicas, né? Então, quando a gente começou a ver essas questões, foi uma das pautas que, na época, Fausto, super criativo, É, inovador, né, nosso amigo ele. incentivou. Ele é um querido. É. O turismo da Bahia, de Salvador, do Recôncavo, etc., é muito rico. Uhum. E durante muito tempo, de uma forma ou de outra, ficamos reféns daquela ideia de turista que chega, Praia do Forte, aeroporto, Isso. vai embora. Ou muito festa, né? Ou muito festa, carnaval, carnaval, carnaval. Em um aspecto é muito bom, evidentemente, Claro, porque sim, mostra mas que é válido. Mas se completam, mas né? se só não pode fica ficar sozinho. nisso, Tudo é válido. Isso. a gente esquece dos outros meses. Isso. O turismo não é para ficar só janeiro, fevereiro e no finalzinho, início Claro, de março, né? claro. Então é preciso pensar o ano todo de atividades turísticas. E é justamente nesse sentido que não só a gente, mas outras pessoas chegam para dizer, existe muitas outras possibilidades para movimentar os meses todos de E atrações, de aquele, e experiências. aquele turista que não é a primeira vez que ele vem, que ele já veio a primeira vez, já viu o superficial e quer mais. É. Então, toda vez que ele vier, ele vai Tem ter uma alguma experiência coisa diferente nova para pra ele fazer. Com fazer. certeza. Eu vou dar um muito exemplo legal. de uma atividade que nós temos. Surgiu há 5 anos no agora retornado, né, Hotel da Bahia, Baiuíche, o antigo Hotel da Bahia, que é a experiência do café com história. Temos a maioria do público que faz o café, que é uma experiência artística e histórica, com a parte gastronômica lá no hotel, é o público de Salvador. Isso mostra que o público de Salvador tem interesse em conhecer a própria cidade. Claro, claro. Imagina quantas outras possibilidades temos para isso, explorar isso. essas outras. Conte né? um pouquinho aí desse café com Atividades. história, que eu achei ele interessantíssimo. Ah, é muito bacana, modéstia à parte, né? Eu gosto de fazer. Trabalhava no governo na época e o antigo gestor, que era o Alejandro, que tinha uma experiência espetacular na hotelaria de experiência em diversos lugares, ele foi a Coa, etc. Trabalhou na Colômbia, em Cartagena, e lá tinha uma experiência voltada a Gabriel Garcia Marques, olha que espetáculo. História, Colômbia e gastronomia. Aí ele conversando comigo, manda até um abraço para ele, e outras pessoas que participaram desse início, eu tinha saído do governo há pouco tempinho. Rafa, bora pensar em alguma coisa para o tradicional Hotel da Bahia, que nós sabemos que é esse grande ícone da cidade. Isso. Aí eu falei, bem, bora unir história e gastronomia. Aí ele falou, tem esse modelo. Desenhamos naquele momento e logo em seguida a sensibilidade do Grupo Iche, né, na época o presidente e depois principalmente com o atual Eduardo Malheiros, né, abraçou essa ideia desse resgate, dessa sensibilização e falou, bora pensar, bora criar, e assim surgiu. Como é que funciona? O hotel possui um acervo de 370 obras de arte. É o maior acervo de obras modernistas e contemporâneas em um hotel nessa característica do Brasil. Se é um hotel que tem tanta arte, a gente pode fazer algo específico para mostrar a história da cidade de Salvador e da Bahia através do acervo do hotel. E como é que a gente faz isso? Conhece todo o acervo, os 3 grandes painéis de Genaro de Caribé, o grande painel de Genaro de Carvalho, Júlio Espinoso, Tati Moreno, Calazans Tem Neto, muita Pierre coisa, né? VG. É muita coisa lá. Muita. É obra a perder de vista. E cada obra tem um contexto. Por exemplo, ali temos Jaime Ora, temos a Escala aqui. Cada uma dessas obras retrata um Salvador em uma época. Geralmente são perspectivas de uma cidade antiga, da colônia, do império. Lá é a mesma coisa, de uma cidade modernista, do seu povo, de suas festividades. Então isso é o pano de fundo para a narrativa que a gente apresenta, a narrativa que a gente conta, que é a Bahia. Então a gente apresenta a Bahia nesse passeio, que pode demorar de 1 até 5, 4 horas, porque as pessoas se empolgam, né? E finaliza, sempre a partir de 2 pessoas, com uma mega experiência gastronômica, com pratos de influência indígena, africana e europeia, acompanhado de champanhes, sucos, cafés, iguarias da Bahia, receitas históricas que nós colocamos com uma pegada contemporânea e é servido no nosso restaurante ou na nossa adega, que pode ser inclusive a adega que será breve restaurada, que é a adega dos governadores. Todos os políticos da Bahia e do Brasil passaram por aquela adega desde os anos 50 até a atualidade, porque ela tem uma passagem secreta. Então era muito confortável para eles chegarem pela garagem, fazer suas reuniões e ali mesmo ficar no hotel. Então a gente pode brincar também com esse outro espaço que será aberto. Então é um sucesso, é uma experiência que foi inovadora. Hoje só tem no Hotel da Bahia e no Rosewood lá em São Paulo. Algo semelhante, não é a mesma, mas é semelhante. E é o grande cartão de visitas para quem chega lá no hotel. Que maravilha. legal. Você vê que E você que tem vocês muito o farão que fazer, né? Muito o que fazer por aqui. Eu já tô nervosa aqui já. Querendo... Por onde começar? Reúne um grupo de amigas, de amigos. Sempre fazemos isso, inclusive para aniversários. Manda outro abraço para a Líbia Portela. Adoro A Líbia ela. conversou comigo, a Líbia começou parte de sua maravilhosa história também lá no hotel. Rafa, bora fazer uma coisa, bora inovar,
bora botar aniversariantes nessa experiência. Então, vez ou outra, recebemos pessoas que estão comemorando aniversário e falam, queremos fazer uma experiência dessa para 15, 20, 30 pessoas. Então, a gente monta um café ou um jantar em 5, 6 tempos, harmonizados com vinhos e receitas resgatadas do século XVIII, século XIX também. Maravilha. Então, vez ou outra, recebemos esses grupos. Imagina que É delícia, super bacana, isso super adorei. diferente, uma coisa só a Parabéns, gente mesmo para poder parabéns, ter eu tô isso, né? Você não é fácil, viu, Rafa? A gente não para quieto, né? Graças a ótimo. Deus. Mas é isso, Marcos é um Palmeira incentivo. faz parte dessa história também? O Marcos veio faz da sim. hotelaria tradicional. Faz sim. E ele me deu muitas dicas. Marcos foi meu professor, trabalhávamos juntos na prefeitura de Salvador, eu coordenador de juventude e de infância. E ele contava as histórias, eu ficava imaginando, Marcos, que tempos bons, né? E aí a gente agora... Marcos Alegria. é fantástico. A gente se conhece há muitos anos e ele sempre colocando a Bahia em primeiro lugar e colocando, incentivando as pessoas a conhecerem, gostarem, participarem de forma muito, Agora, muito profunda. Rafael, como que começou o seu interesse por história e sua jornada com isso até aqui? Pergunta maravilhosa. Eu vou me empolgar e vou conversar com vocês ó, o dia todo. Eu sempre fui muito ligado à história, sempre gostava, né, de patrimônio, das nossas igrejas. Provavelmente tem um pouco de influência familiar, mas foi algo meu mesmo. Minha família paterna, especialmente, é da região de Irará, Lagoinhas, aquela região de Feira de Santana, dos Caminhos do Sertão. Tem o outro lado que é de Itapicuru, Cícero Dantas. Mas especialmente do lado de Irará, né, eu fui criado naqueles espaços das antigas fazendas. Desde pequeno, meu pai me levava para ver os mobiliários, me ensinava os tipos de madeira. Então hoje eu sei isso por conta da questão familiar. Adorava fazer esses passeios. Tinha a nossa casa de nosso parente, lá em Irará Pedrão, era uma casa de quase 300 anos. Eu me perdia naquela casa, adorava. Fazia os desenhozinhos no caderno do tipo de móvel, identificava já pequenininho, né? Qual era, por isso que até hoje eu faço isso, as consultorias. Se era console, se era Marquesa, se era Napoleão III, se era Império, etc. Porque eu tinha essas referências. Mas era uma coisa mais de brincadeira de criança e com o passar do tempo se transformou na profissão. Durante muito tempo eu sempre fui muito ligado às artes, até hoje desenho, etc. Mas eu sempre alimentei a ideia de fazer arquitetura. Muito mais para as artes sim. do que para a arquitetura Sim. mesmo, né? E assim ficou, mas a história sempre ganhou destaque. E aí no ensino médio, talvez por influência de pessoas muito especiais, como o professor Adilson, a professora Selma, entre outras tantas pessoas, eu falei, não, vou fazer história. Aí coloquei direito na UNEB, história na UFBA, passei nas duas. E agora? Uma decisão muito difícil, porque tem as pressões, né? Claro. Não podia cursar as duas, a universidade só pode uma, né? Quando são duas públicas. Aí eu cursei História na Federal, fazia Direito de noite, Paralela à História e Arquitetura. Os 3 cursos de vez. Para mim foi maravilhoso, porque para o meu repertório profissional foi muito bom. Isso me ajudou na prefeitura quando eu fui trabalhar com políticas públicas, o conhecimento de direito, né? Sim. E especialmente na parte de projetos especiais. A arquitetura e história eu sempre utilizei, utilizo até hoje. É o que eu faço no hotel, nas consultorias que eu fiz por Fera, por Fazano, etc. Porque deu um arcabouço para pensar em projetos e trabalhar nas consultorias artísticas. Então tudo que eu fiz, eu aproveitei profissionalmente. Mas foi algo que sempre me acompanhou ao longo desde criança. E eu acabei direcionando para a parte histórica, artística. Sempre fui apaixonado. Meu tio, que era o Monsenhor da Catedral, Ademar Dantas, que está lá no Caminho das Árvores. Quando ele era lá da Catedral, eu tinha o privilégio, hoje não pode fazer mais isso, mas subia lá naqueles púlpitos, hoje é fechado, né? Perambulava por aqueles altares laterais. E era uma coisa, era como se fosse uma noite no museu, no caso, na catedral. Claro. Que era muito bacana. A nossa catedral é linda demais. Ali é uma joia. Então, Linda demais. cresci literalmente nesses espaços históricos, patrimoniais, né, religiosos. E hoje é minha área profissional. Que delícia. Hoje você vê o desinteresse dos jovens ou tá... Porque eu acho que se perdeu um pouco, né, o interesse dos jovens com essa coisa da história, de conhecer, de identificar o tipo de época diferente de cada mobiliário, de cada tipo de igreja. Eu acho que perdeu um pouquinho isso. Você acha que é um resgate? Sua pergunta, eu pensando na semana retrasada sobre essa questão, dialoga com a resposta que eu vou falar agora com vocês. Hoje vivemos em um momento muito pulverizado de informações. Temos muita informação, temos muito conteúdo, temos muitas possibilidades de ver as coisas.
o podcast de vocês, esse momento de entrevista, de conversa, é um entre outros que existem. O diferencial é a qualidade. É esse momento, é esse espaço, são vocês, são os convidados. Assim como tem uma coisa muito bacana, que é esse momento, tem outras tantas coisas que não são nem um pouco legais. E aí eu lembro disso para falar do que João Baldo Ribeiro falava, José Saramago falava, o próprio Humberto Eco falava. As redes, como um todo, deram vozes a muitas coisas. Então é como se a gente tivesse multifocos e, na verdade, não temos foco de nada. Nenhum. E por que eu estou falando isso? Para falar sobre a história. Infelizmente, o nosso país nunca de fato, nossa cultura brasileira nunca de fato deu uma atenção de fato às nossas raízes identitárias, os nossos processos culturais. Temos visões muito à passant, assim, muito singelas, superficiais das coisas. E hoje em dia isso é ainda muito maior. As pessoas não se concentram, não observam, não analisam com atenção absolutamente nada. Eu dou aula ainda no curso da pós-graduação da Católica, e conversando, ou na época da escola mesmo, quando eu dava aula para ensino médio fundamental, o foco é rede social, é TikTok, é Reels, é aquela coisa assim mais passageira, que você vai subindo e vai vindo uma coisa nova. Então, em uma sociedade como essa, como todo, os mínimos detalhes acabam se perdendo. Para você apreciar a arte, para você apreciar a história, para você ver esses elementos mais significativos, você tem que ter sensibilidade. E se aprofundar, e ter tempo, né? Se você não tem tempo, sensibilidade, se você não se aprofunda, você não vai valorizar nem sua história, nem sua identidade, nem absolutamente nada. E isso não é só sobre a história, não. Isso é sobre tudo. Tudo. Isso é sobre moda, isso é sobre história, isso é sobre a gente, isso é sobre a família, isso é sobre a cidade, isso é sobre política também, né? Observar e analisar as coisas. Então, como um todo, eu vejo que hoje caminhamos para um momento de valorização extrema do superficial, do descartável, e quando isso acontece, a gente não valoriza aquilo que poderia ser e que é mais importante. Isso toca na história e na nossa identidade como um todo. Pois é, isso que você falou assim, porque demanda tempo. Mas tempo a gente tem. A gente aqui passou a tratar do tempo como uma coisa que a gente não tivesse mais. Se tem tempo de ficar ali na internet conversando, falando, vendo TikTok, gravando coisa, tarará, por que você não tem tempo de estudar um pouco, de ver? Não precisa nem estudar, não, gente. Não precisa ser um historiador, não. Pode ir conhecer. Pode ir conhecer uma igreja, pode conhecer onde foi, pode conhecer onde esteve, pode conhecer por onde começou. Ninguém quer mais fazer isso, porque é muito mais... eu quero saber alguma coisa, joga ali, olha, acha que viu aquilo e está resolvido. A inteligência artificial agora é a catástrofe. Podemos e devemos utilizar de um sentido positivo, né? É uma ferramenta maravilhosa. Desculpe, meu amor. O que não quer dizer com a inteligência artificial que você possa fazer a substituição. Exatamente. Uma coisa é a inteligência artificial, outra coisa é o que existe, o que está do seu lado. E a tecnologia hoje, você tem acesso aos museus, virtualmente. Então, você faz passeios virtuais no Louvre. Você faz passeios virtuais em vários lugares. Só que, para isso, é o que ele falou, você precisa ter a sensibilidade. Eu caio na curiosidade, você tem que ter curiosidade de ir lá olhar, de ver, de apreciar, de ver detalhes. Eu fico admirada quando eu entro no museu e vejo aquela pessoa sentada sozinha, na frente de uma tela enorme, ela fica ali horas. Aí eu falo, o que essa pessoa está pensando? Ela está olhando tudo, ela está analisando mínimos detalhes, ela está sentindo aquilo ali que ela está vendo. E ela fica ali, plena. Eu passo, olho e falo, gente, é incrível isso. E é exatamente isso, você precisa viver aquele negocinho. Todas essas ferramentas mais modernas, né? Essas novas tecnologias podem ser direcionadas para canalizar esses outros meios, né, para você visitar, conhecer. Isso é espetacular. Nada substitui. O problema é quando temos um contexto como um todo, a realidade de hoje, né, em que as pessoas, de fato, como a nossa amiga falou, não valorizam. E precisávamos de políticas públicas para fazer isso. E precisávamos de matérias escolares para fazer isso. Não precisávamos de história incentivo. De Salvador e da Bahia no currículo. Isso aí. As novas reformas do ensino médio, agora, enquanto professor falando,
não foram nem um pouco positivas. É cada vez mais um ensino muito técnico específico. Que só visa ganhar dinheiro. Exatamente, específico. é voltado para o mercado, aquela coisa assim bem complicada. E temos uma questão social muito drástica, porque sabemos que existem colégios maravilhosos no Brasil, inclusive em Salvador. Esses continuam, evidentemente. Eu tive a sorte de dar aula no colégio como professor, que eu tinha a possibilidade, a minha matéria era a melhor matéria no sentido de abordar outros temas. Eu era professor de história, mas a minha matéria era para falar em uma aula, vou falar sobre Tchaikovsky, sobre Vivaldi, para dialogar com o nosso momento, com o ensino médio. Sim. Então era como se fosse uma aula extra, né, de história e cultura no geral. Em outros colégios, depois com as reformas que foram feitas, é cada vez mais aquele ensino muito quadrado, muito fechado, e não valorizando as humanidades. Agora tivemos algumas mudanças, deu um pouco de melhorada, mas nos anos passados não foram assim. Então, esse caminho de você direcionar, né, e nas escolas públicas a gente vê muito isso, né? Cada vez mais o jovem, para às vezes nem ter uma aula bacana, é uma tragédia. Ou então aprovar, como foi destacado há alguns meses atrás, né? Então a gente precisa resolver muitas questões aí, né? Isso. Agora, que infelizmente... Como é que a gente pode tornar história uma coisa acessível e prazerosa? Saindo daquela visão muito tradicional, antiga, né? Que provavelmente foi que nós fomos ensinados na época da escola, né? História é contexto, né? Falar sobre o passado é você trazer a discussão para o nosso hoje, não é fazer anacronismo, né? Tem que ter um cuidado, por isso que é um trabalho muito sério nesse aspecto. Mas existem inúmeras possibilidades de você falar sobre determinado tema, dialogando com o momento em que a gente vive, trazendo a importância da questão para o que a gente está vivendo hoje. Porque a nossa realidade de hoje é uma consequência direta de tudo aquilo que aconteceu há séculos, décadas atrás. Perfeito. Então, com o que eu falei com vocês no início, né? A nossa identidade como um todo é moldada justamente com base nessa história. Suas famílias, as nossas cidades, o nosso estado, o nosso país. Então, partir desse pressuposto, como a nossa professora e historiadora Laura de Mello Souza fala, no texto que sempre a gente trabalha na sala de aula, é um caminho possível para essas abordagens. Atrelado a isso, a quantidade de novas tecnologias que temos, que pode ser utilizada, e eu estou indo além da inteligência artificial, uma imagem que você coloque, que você exiba, um livro que você leve, algo palpável para você acrescentar a essa dinâmica, como eu sempre fiz, deixa os estudantes fantasiados. Levar para fazer aulas em museus, no centro histórico, aulas de campo. É uma dinâmica completamente diferente. Aqui nesse espaço onde nós estamos, a gente pode fazer uma aula, pode fazer uma apresentação sobre diversos aspectos. Isso pode ser feito em sala de aula também. Então é sair daquele modelo engessado e trazer sempre mais. Na verdade, eu vivi lá atrás essa vida. Porque as aulas, muitas aulas voltadas a essa coisa da história de Salvador e tudo, eram in loco. A gente saía para os nossos passeios, hoje, os passeios, imersões totais, assim. Eu me lembro do cheiro dos lugares, sabe, assim, de você entrar num lugar antigo, respeitar, fazer silêncio, não ver como você anda. Então, hoje, uma criança, vamos dizer assim, de hoje, ela não sabe entrar no museu, seja em que lugar do mundo for. Porque ela vai entrar, ela vai fazer barulho, ela não sabe que respeito ela tem que ter aquilo, sabe? Que admiração você tem que ter aquilo. Quem fez, é uma coisa impressionante demais. Você conhece Rio de Contas? Conheço. Você conhece aquela igreja, então, toda de pedra que foi... Gente, eu entrei em Rio de Contas, tem uma igreja que ela começou a ser feita toda de pedra, monta a igreja, e a pessoa que estava construindo essa igreja foi pedir licença de funcionamento ao Papa. Morreu no meio do caminho. E a igreja ficou do jeito que ele fez, toda de pedra. Olha, a coisa mais maravilhosa do mundo. Inacabada, e daí conseguiu a liberação, mas não foi ele que terminou e a igreja ficou lá. Mas uma coisa linda, assim, eu entrei, estava fechada, entrei na cidade, quando eu olhei, eu digo, eu tenho que voltar aqui. Me emocionei horrores, porque Nossa Senhora de Santana, minha santa de dentro de casa, fiquei louca lá, foi uma situação... E agora? Não, então, tem muita
coisa interessante. Então, assim, são ver, né? histórias que você fica entendendo e conhecendo a seu próprio respeito. Por exemplo, nunca eu ia imaginar que eu ia para lá encontrar uma igreja como essa, que era ligada diretamente a mim, vamos dizer assim, e uma coisa fantástica. Agora, ligada a mim também era a Senhora de Roxo. Sim, na Rua Chile. Por que Senhora de Roxo? Pois então, essa história é ele que vai te Aquela contar. pessoa que não sabe nada da Mas cidade essa história é fantástica. Você precisa saber dela, porque é uma história forte para todos nós. É porque você não viveu isso dessa forma. Mas todos nós que vivemos a Rua Chile, enquanto uma rua chiquérrima, onde as melhores lojas estavam lá, e as mães da gente iam comprar as roupas, as coisas nessa loja. Era um passeio, Paula, só de gente bem vestida. Não existia shopping, então, obviamente, as pessoas iam ali fazer suas compras, mãe, filho, sorvete, aquelas coisas. Mas eu me arrumava inteira para ir para esse negócio. E andando lá para ir na casa Sloper. Exato, Duas Américas. Duas Américas, e a gente encontrava com a Senhora de Roxo. Exatamente. Conte aí da Senhora de Roxo para Paula. A Rua Chile era o grande epicentro do contexto comercial de Salvador, né? Sempre concentrou, desde os primórdios de Salvador, um veio comercial muito evidente. Surgiu como Rua Direita do Palácio, ou Rua dos Comerciantes, o nome já indica o que tinha no local. Era um lugar também de residência mais abastada, aquela região da cidade do Salvador. Na época, isso estou falando do século XVII, XVIII, Corredor da Vitória, Graça ainda era um lugar com verde, não tinha os casarias, os palacetes. Só na segunda metade do século XIX e século XX que começa a ter uma significativa transformação. Se transforma em Rua Chile no início do século XX. É uma homenagem que foi feita para a esquadra chilena que aqui passava naquele momento. Depois de muito tempo, segunda metade do século XX, né, uma personagem começa a se destacar naquele contexto, que é a Mulher de Roxo, né? Existem algumas discordâncias em relação a momentos da sua história. Tem até alguns livros que são destacados, que falam, né, sobre as suas decepções ao longo da vida, etc., os caminhos que ela seguiu, mas provavelmente em algum dos seus problemas pessoais, amorosos e tal, uma desilusão amorosa, ela acabou seguindo os caminhos de ficar na rua mesmo. Ela ficava na rua, tinha um lugar onde ela morava, que ela residia, mas ela ficava a maior parte do tempo na rua, sempre trajando roxo, com um crucifixo bem saliente aqui, bonito, na parte da frente. E conversava, dialogava com algumas pessoas lá na Rua Chile. Super fina, eu tinha um medo horroroso. Todo mundo fala da voz dela. Eu não a conheci, mas muitas amigas, muitos amigos, né? Geralmente meu público, eu trabalho com história, é um público que acompanhou nos anos 60, 70, não só a Mulher de Roxo, como outros personagens. Então é exatamente nessa época, pequena, indo com a minha mãe. Tem um senhor que é advogado, que mora inclusive aqui na Graça, e trabalha na Rua Chile ainda hoje. Ele explica, né, fala muito sobre essa questão do contato que ele tinha com a Mulher de Roxo, falando que todos os dias ele conversava com ela, quando ela estava um pouco dialogável, ela às vezes porque às vezes ela não ficava. Medo horroroso. Em uma dessas brincadeiras, nas conversas, ela falou que era para ele procurar o que fazer, porque ela estava revoltada com ele, mas no dia seguinte estava um amor de pessoa. Ele tinha uma relação assim com ela, era muito próximo. E ela era aquela personagem marcante na Rua Chile, sempre entre a Praça Castro Alves, aquela região ali da Praça... Ela ficava subindo e descendo. E a passava Praça onde Municipal. Hoje, fazendo até a prefeitura e voltava aquilo ali. Então, às vezes, eu ficava imaginando, eu ia com minha mãe, ficava imaginando parar, meu pai parava o carro, a gente saltava, e aquilo era uma aflição, porque eu queria entrar logo com medo dela chegar. E minha mãe ia comprando as coisas e eu ia para a porta da loja e ficava esperando, e ela passava... Paula enorme, bem gorda, assim, com aquela roupa meio veludo, assim, veludo roxo. E ela tinha essa voz fina, um rosto bem redondo, descalça. Então, aquele pé bem difícil, assim, pra mim. Então, eu olhando aquele negócio, mas ela tinha uma expressão de bondade. Apesar desse medo e apesar dessa coisa que eu vou chamar de bipolar, que tinha dias que ela tava, menininha, vem cá. E tinha dias que ela olhava assim, tipo, puxa o barco, porque, enfim, isso era uma tradição. As pessoas iam para ali e o grande
momento era Sim. encontrar essa Ela mulher já fazia de roxo. parte da Rua Era. Chile. Era quase que um atrativo cultural da Exatamente, região, é né? isso. As pessoas iam para vê-la, muitas. E ela pega esse momento de transição, né? Como a nossa amiga muito bem falou, não tínhamos shopping em Salvador. A feira, o mercado, era a rua, né? Seja a antiga feira de Água de Menino, seja a rampa do Mercado Modelo, etc. Shopping só anos 80, né? Shopping da Bahia, Isso, Iguatemi, isso. etc. Então a Rua Chile concentrava tudo isso. Duas Américas, a primeira casa a ter escada rolante, né? Isso. Onde você comprava as taças, os cristais Fratel e Vita, que marcaram toda uma época, e coisas vindas de fora. Minha mãe, isso aí eu lembro, bem pequenininho, levando lá a própria Sloper, que marcou toda uma época também, e um pouquinho antes, a alfaiataria do Adamastor, Isso. que era meu o pai do Glauber Rocha. Era. E outros lugares icônicos, a sede dos principais jornais, na época o A Tarde, Diário da Bahia, Cinemas. o cinema, o Glauber Rocha. Então, pense o terceiro piso do Iguatemi, o Shopping da Bahia, era aquela região, junto com os shoppings e outros atrativos. E o poder político, né? Ali era a sede do Executivo, do Legislativo, né? As principais secretarias ficavam naquela região. Era um centro muito mais bonito. As fotografias são maravilhosas. Verger, Pierre Verger retratou muito disso, Walter Fraga também. As pessoas se arrumavam literalmente para Mas, passear ali. nossa, era muita Com arrumação. salto, linho engomado branco, aquela coisa bem elegante. Meu pai era advogado, né? Então O usava. escritório ficava por ali. Na verdade, ficava no comércio. Aí na parte de baixo. Na parte de baixo. Mas, de qualquer forma, era tudo prédios assim. maravilhosos. Organizadíssimo, terno de lima, aquele sapato fazendo crete-crete, assim, era muito engraçado. Mas era uma rua, era um lugar memorável. Conhecer aquilo ali era um privilégio. Você ir, você saber, por exemplo, as pessoas que vinham de fora, a irmã de minha mãe, por exemplo, morava no Rio. Minha mãe era carioca. Então a irmã quando vinha pra cá, aquele momento de levar minha tia Alicia, todo mundo até a Rua Chile, levar, lanchar, enfim, era um acontecimento. Triunfo na Cubana. Isso, Cubana. a Cubana. Qual foi o momento que... É isso aí que eu ia perguntar a ele agora. Rua Chile, a região como um todo, teve um protagonismo gigantesco até, pelo menos, o decorrezinho da segunda metade do século XX. A prefeitura de Antônio Carlos Magalhães, né, o ACM, de 67 a 71, ainda pega um boom da Rua Chile gigantesco. E isso continua nos anos 70 também. Iníciozinho nos anos 80. Mas já com algumas questões problemáticas, principalmente no que toca o social. Porque cada vez mais o local deixou de ser o centro dos investimentos de fato, público, privado, etc., porque outros espaços em Salvador assumiram esse destaque. Com a criação das avenidas de Vale, né, na própria prefeitura de ACM, a cidade cresce. Né? Isso. Novos centros econômicos vão surgir. Tancredo Neves, Iguatemi, o CAB vai ser um ponto importante para a gente destacar. Isso. Então as secretarias, os prédios públicos que eram lá saem de lá. A elite, de uma forma ou de outra, não residia mais naquela região. Desde final do 19, início do século 20, as famílias mais abastadas foram para o Campo Grande, Graça, Vitória. Em um segundo momento, já anos 80, 90, Horto, Itaigara, e assim foi indo. Então o lugar foi, aos poucos, deixando de ser o atrativo, né, o destaque, e foi perdendo esse protagonismo, mas ainda tinha uma evidência muito grande. E essa evidência está presente nos símbolos da região. O Palace Hotel foi o primeiro hotel de luxo de Salvador, inaugurado em 34. Um luxo bem típico dos anos 30. Ali, como nossa amiga Galas falou, os principais cinemas. Tinha o Jandaia, tinha o Celso, tinha o antigo Teatro São João no século XIX, foi demolido. Na própria Baixa dos Sapateiros, que sempre concentrou um comércio pulsante, né, pujante, mas mais voltado ao popular. Tinha na parte de baixo o Jandaia, entre outros cinemas. As principais igrejas ficavam naquela região também. Isso, exatamente. Então, segunda metade do século XX, anos 70, 80, já é um ponto para a gente destacar esse enfraquecimento da região. Mas a Rua Chile ainda com evidência. Durante até os anos 90, né? Mas cada vez mais perdendo espaço. Só para se ter uma ideia, já nos anos 2000, e eu faço questão de dizer isso, porque é um querido, uma pessoa que eu gosto muito, o Antônio Massafera, que é um mineiro. Sim, isso. Né? Eu falo isso criticando, inclusive. Né? Porque temos tantos baianos maravilhosos. Isso, precisou ver alguém ele de fora. Vem, com um todo olhar, mundo né, chamou. diferente. Ele fala isso nas entrevistas, já falou isso comigo várias vezes, que ele era maluco e tal, que não. Não faça isso não. Algumas pessoas falaram.
investe, o Palace ressurge, e eu peguei bem o iniciozinho, porque minha função no início, meu primeiro trabalho como consultoria foi o Palace. Foi resgatar a história do Palace Hotel. Então surge esse novo momento, surge esse Fera Palace Hotel, a partir daquele episódio, e outros imóveis que estão nesse bojo, né? Inclusive o próprio o Palacete Tira Chapéu, né? Que é esse grande destaque, Sim. que era fruto do empenho de um personagem que foi importantíssimo na Bahia no início do século XX, família Catarina. Sim, sim. Inclusive, estamos próximos das antigas residências da família Catarina, né, que ficava aqui. Ele constrói o Palace, constrói o Tira-Chapéu, inaugurado em 1917, como Associação dos Empregados do Comércio na Bahia. E foi o local onde eu ficava pesquisando lá, em uma situação muito diferente de hoje. Porque na época, Imagino. o palacete, quando chovia, a água entrava. Eu ficava com um capacetezinho por causa de risco, de algum problema, né? E eu sozinho naquele prédio gigantesco, com livros, com documentos, com informações, resgatando o que podia encontrar ali sobre a Rua Chile, sobre o Palacete e sobre o Fera Palace Hotel. Antônio, então, teve um olhar... Antônio falou, E Rafa, uma vem cá, coragem. preciso de você para fazer essas histórias. Começamos a pesquisa, e aí eu fui ver, né? Poxa, o cara mineiro foi ser referência em hotelaria na Europa, volta para Salvador, restaura o Kundal, uma arquiteto, coragem, né? Para poder também ser um pioneiro ali Pioneiro e acreditar demais. na região. E foi através daquele empreendimento que os outros vieram. E o segundo momento, perfeito. o Fazan, Isso, depois o perfeito. Tira-Chapéu. E agora outros. Tem Casa Conceito, tem... Isso. Ó, como Na verdade, é. a gente deu muita sorte com isso, né? Porque além dessa mudança de crescer a cidade para um outro lado, vamos dizer assim, a gente ainda tem a situação das heranças. Então, assim, a casa era de A. A morreu, deixou aquela casa para mim, para você e para... Aí aquilo ali virou um pepino, porque existia uma reforma que precisava ser feita, Sim. uma casa tombada, ninguém tinha dinheiro para aquilo. Então, isso tudo foi virando uma situação que ninguém queria pegar aquilo ali para restaurar. Quem quer morar numa casa velha? Isso é uma loucura, porque... Para mim, isso é uma característica que eu tenho do lado da minha casa, porque a gente tem uma casa tombada aqui, que a casa tá caindo aos pedaços e podia muito bem ser um palacete muito bem explorado e vivido. Eu moraria perfeitamente numa casa dessa. eu Mas também. eu moraria perfeitamente numa casa dessa. Mas graças a Deus que existiram Antônios Matafera, Marcelo Magalhães. Marcelo Magalhães e Não, que ali trouxeram. tá incrível, né? Aquela região Agora, ali. a história do palacete, você pegou do início. Peguei bem Que peguei prédio antes lindo. do restauro. Na Que época era prédio prefeitura. Aí fiz os primeiros levantamentos. Não tinha Elísio ainda, que foi o grupo Sim. que restaurou. Eu peguei do zero. Lembro como se fosse hoje, junto com Antônio Paulo Marques Sim. e Marlene, que trabalha lá até hoje. A gente abrindo aquela porta de madeira. Quando abriu, Paulo já tinha ido antes e Antônio também, né? Aquela baforada de história, né, de eu lugar imagino, fechado. Imagino. Vi aquele lugar parado no tempo. Pra você ter uma ideia, lá no andar superior, onde eram os antigos escritórios dos advogados e o espaço de enfermaria, tinha uma clínica, ainda tinha os aparelhos médicos. Imagina. Uma coisa um pouco macabra, porque dava o final de dia eu sozinho ali, não tinha eletricidade. E eu, em diversas vezes, barulho, coisa caindo, e eu sozinho. E aí a gente subiu, fui na biblioteca, vi um resto ainda de mobiliário que tinha, algumas placas comemorativas, e com base nessas informações, e muita situação deteriorada, o prédio. Claro, estruturalmente, né? claro. Porque aquele prédio... Esse era o medo que eu tinha, assim, se eu tivesse subido, de cair, de Não, mas quebrar. era possível, algumas tábuas estavam Isso, deslocadas. isso. Ele foi projetado em uma estrutura armada com vergalhões, com trilhos de trem. Sim. Tem lá as colunas de ferro, em cima de cada coluna de ferro tem lá os trilhos de trem, em ferro, Sim. né? E a armação toda metálica e entre a armação os tijolos, né, que fazem a estrutura e você vai decorando. Então, é resistente, mas sem a devida a manutenção pode ser um perigo. Claro. E quando chovia, era água por tudo que é canto. Então ali eu fiquei por muito tempo, anos, pesquisando e colhendo as informações. Aí depois chegou o Elísio, o grupo, e fez de fato o projeto de restauro tão bem. Mandar um abraço para os representantes, o Safadi, entre outros,
que são pessoas de muita grandeza é especial, nesse né? projeto. Mas Hoje- o Palacete surgiu em 17, fruto de um pedido do comendador Catarino, Bernardo Martins Catarino, e depois ele doou para a Associação dos Empregados do Comércio na Bahia. E assim ficou até os anos 2000, quando foi vendido, né, e o grupo teve que resolver uma série de questões Eu imagino. para o grupo com o Antônio, Marcelo, E levou etc. quanto tempo para ter essa restauração e ele ser como é hoje? Olha, a inauguração mesmo foi no ano passado, Sim. né? Que a gente participou lá, aquele baile maravilhoso. Isso. Eu comecei os trabalhos, para você ter uma ideia, em 2016, 17. Imagine. Então, depois de muito tempo veio ali, eles viram? É. Então foi o quê? Uns 4 anos, 5 anos de restauro, de reforma. Que lindo. E tem bastante coisa original ainda lá, Tem, né? o prédio é uma referência, talvez a maior referência na região do Centro Histórico de Salvador do ecletismo. Então ele tem diversos motivos maravilhosos, né? Na fachada, tem Atlantes, Sim, tem aqueles sim. homens, aquelas esculturas que seguram os Sim. balcões, ferro fundido de exímia qualidade, a madeira foi toda importada, ali tem peroba, ali tem detalhes arquitetônicos que foram projetados inclusive para outras residências abastadas aqui de Salvador, como a da própria Casa dos Catarino, na Rua da Graça, que foi projeto do arquiteto Rossi Battisti. Aqui, na casa que era do Starquínio, ao lado dos Carvalho, também tínhamos motivos semelhantes, né? Que estão presentes no tira-chapéu. Aqui não existe mais na Graça, mas lá ainda está presente na decoração dos ambientes. E tudo isso foi preservado. Cada tabuinha daquela foi retirada, restaurada e colocada no lugar, como manda os protocolos do IFAM. Porque é um trabalho O terrível. IFAM chega... Ó, tudo direitinho. E é necessário. Eu também acho É necessário. necessário. As burocracias que fazem parte é que é chato. Mas esse rigor patrimonial tem que acontecer. E aí foi devidamente entregue, né? E hoje é um espaço de referência. Foi que eu conversei com o Marcelo, que eu mando aqui um abraço. Eu registro carinho mando pra também, ele. você manda Podcast, também. manda. Trago verdades, manda também. Isso é mais do que uma verdade. Ele é muito querido. É. Que a gente estava conversando sobre experiências e tal, atividades para serem desenvolvidas num palacete. E uma dessas pontos, né, foi justamente isso. O como aquele lugar agrega e sempre agregou ao longo da história a cultura de Salvador. Que Porque ali foi o maravilha local isso, que né? esse JJ Seabra, nosso ex-governador, discursou. Rui Barbosa passou por ali. Grandes personalidades de Salvador da Bahia se apresentaram, discursaram. Ali sempre foi um mini shopping convention. Desde a criação. Já foi escola, já foi farmácia, já foi restaurante, já foi escritório de advocacia, já foi um mini ambulatório e por aí vai. Então é muito curioso. E eu estava resgatando as fotos no meu celular da primeira vez que eu entrei. Aí você olha o antes e hoje, é uma coisa assim. Ai, depois eu queria ver. incrível, eu vou lhe Que mostrar. tal mandar? Mande umas fotinhas dessa pra Eu gente. vou lhe passar enquanto tá falando. né, pra mostrar. Isso. Diretor, lá vem foto, hein? Você vai gostar. Mas é porque é muito interessante a gente conseguir aqui umas fotos especiais dessa, lógico. inclusive, porque são do acervo dele, né? E a gente conseguir mostrar isso, porque nós, né, eu falo assim, inclusive, estamos assim encantados demais em poder participar dessa história, porque você participar de uma história como o Palacete, é uma coisa, o Palacete, não, gente. Não, É o tem que- Palacete, entendeu? exatamente, É, Palacete. Dá o é valor, uma né? sorte que nós temos de poder ter um espaço daquele que abriga uma gastronomia de ponta, como nós temos ali, a nossa preta querida, o Casaria, o Palacete. A gente tem coisas ali onde você vai e entra com segurança. Você está num lugar aprazível, você sobe naquele Palacete, dá de cara com aquele pôr do sol ali. Que E negócio sabe o que eu acho mais fantástico. bacana? A maneira que Marcelo É apaixonado. conduz o Palacete, né? É uma coisa bonita de ver. Nesse evento do O que eu vinho acho agora, ele legal- subiu, desceu ali umas 80 Umas vezes. 80. E o que eu acho legal, eu acho que é isso que faz A gente também. voltar o glamour da Rua Chile. Né? É a união exatamente. de uma pessoa que é assim apaixonada. Antônio, que teve a coragem e a visão de apostar naquele lugar, e os outros que vão chegar, com certeza, para voltar o glamour daquele lugar. Exatamente. A gente, É lindo. eu acredito, e era isso que eu ia te perguntar, se você acredita nisso junto comigo, que amanhã, daqui a alguns poucos anos, a gente terá a Rua Chile quase como ela era antes. Né? No sentido de ser um lugar onde as pessoas gostam de ir, querem ir, um espaço um pouco mais democrático, né? Mas porque na época era um pouco diferente, é porque a cultura e
Na época, como se agia era diferente da forma como a gente faz hoje. Mas, assim, eu acho fantástico a gente poder eles, né, darem isso de presente pra gente. Com certeza. Porque eu disse a Marcelo, eu até brinco com ele, chamando do Palacete, nosso Palacete, porque eu me sinto totalmente daquilo ali, né? Porque a gente tem a possibilidade de entrar e sair. Você tem possibilidade de tomar um café da manhã. Você toma café da manhã do que não é seu? Não, você toma café da manhã onde é seu. Você concorda? Agora, uma dica. Quando for, olhe detalhadamente, com atenção. Desde a hora que você tá do lado de fora, aquela coisa absurda, amarela, linda. Isso mesmo. Agora, as escadas, os detalhes. Muito A lindo. calçada é interessante muito de lindo. olhar. Na verdade, a gente tem tudo ali para aproveitar, inclusive a parte de eventos. Exato. Me impressionou muito também essa coisa de você. Porque nós fomos a um aniversário lá e o aniversário era numa parte fechada. Você sobe o elevador, talvez no segundo andar. Eu entrei numa sala. A sala não me parecia um lugar histórico, assim, apesar de estar ali. Nova. É a parte nova. Então você entrava naquilo, era um lugar extremamente sofisticado, um tapete gostosíssimo, tudo pronto ali, você curtindo aquele negócio. Você sai daquilo, quando você olha, tem um lugar especialíssimo, histórico, uma escadaria maravilhosa para um outro espaço com todas aquelas... Como é que chama aquilo? Tipo varanda. Os balcões. Os balcões maravilhosos. Você está num lugar que você diz assim, como isso conversa? Aí você só pode agradecer a um espaço onde você pode chamar de seu, né? Porque você faz coisas, eventos, aniversário, jantar. Uma amiga minha foi fazer o aniversário. Onde é que eu vou fazer meu aniversário? Você vai fazer lá? E nós fomos e foi uma tarde espetacular que nós passamos lá. Então, assim, agradecer mesmo, né? Que a gente tem essa possibilidade. E você acha, assim como eu, que o futuro dali é que a gente recupere com outras tantas pessoas fazendo seus investimentos pelo centro histórico e a gente consiga ter uma situação agregadora? Acredito que sim. Né? Temos que ser entusiastas nesse sentido, né? Ter um pensamento um pouco incentivadores, mais né? positivo, né? Agora é preciso de uma mobilização muito grande, principalmente envolvendo os nossos representantes públicos, né? Sim. Digo isso porque na época do governo fizemos o grande levantamento dos imóveis do Centro Histórico de Salvador para saber a situação jurídica de cada um. Foram inúmeros imóveis que foram levantados, catalogados, registrados. E a ideia seria pegar esse grande plano e fazer os devidos encaminhamentos, seja para o público, seja para o privado, para investimentos, etc. E o que acontece? É a realidade do Brasil, né? Não temos projetos de Estado, são projetos de gestão, de governo, né? Então tem mudança, não leva para frente. Isso é uma realidade para tudo que ninguém pensa na cidade como a longo todo. prazo. É uma coisa assim, o que eu vou fazer aqui, ó. Exatamente. Eu tenho 4 anos, vou fazer isso aqui. O próximo vai destruir isso que você fez e para fazer uma outra coisa que então, tem que dar tem que notoriedade própria. Eu não entendo mesmo. isso. Isso é... E hoje eu lhe digo que esse projeto está parado. Eu sei que outros estão em andamento. O próprio IFAM tem um em andamento com a UFBA, etc. Mas sempre aquela coisa. Começou, parou, aí depois pode vir outro que começa, para e assim por diante. Parece que a Caixa Econômica vai pegar também uma Caixa Econômica pegou o Liceu Cultural. de Artes e Ofício, que é um prédio maravilhoso. Isso. Então temos possibilidade de muitas coisas grande bacanas. hotel por aí também, não vem? No Carmo, inclusive, conversei com ele hoje, o Nuno, lá no Convento do Carmo. A ideia é que entregue, né, um novo hotel naquele espaço que é maravilhoso também. Então acho que os próximos anos serão positivos. Vai vir agora ações do Banco do Nordeste, o próprio Centro Cultural do Banco do Brasil, no Palácio da Aclamação, que é um espaço maravilhoso. Que é a antiga residência dos governadores, né? Então, eu acho que sim, muitas coisas virão. Gente, eu desfilei tanto naquele Palácio da Aclamação. Tão lindo aquilo ali. Nossa, mas eu fico um pouco saudosista e com medo. Para que realmente as pessoas que possam façam. E é outra coisa, cidade, pelo bem-estar das pessoas que vão frequentar, pela beleza, pela história, né? Tipo, de preservar a história da gente. A gente fala sobre empreendedorismo, né? Hoje nós conversamos com um dos nossos convidados e a conversa foi assim, o que é que você acha de empreender? E ele deu o maior ponto em empreender. E ele dizendo que achava que as pessoas precisavam, se você tem um sonho, que você vá, que você... Ele incentivou tanto que
aquilo mexeu comigo, assim, porque eu tenho ouvido muito o contrário. Ah, empreender nesse país, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer. É Mas difícil. conversando com você agora, eu já vejo um outro lado disso. Porque se você começa a pensar em dar a mão e ir buscar uma coisa que já é nossa. A gente tem espaços, a gente tem casas, não precisa ser a casa maior do mundo, não. Você pode ter uma coisa ali, por exemplo, agora, do outro lado ali bem em frente ao Jean. O Jean, inclusive. Divino Pãozito, que é nosso apoiador aqui. Nossa, meninos Pois queridos. os Um meninos, abraço pra eles. exatamente, Gelato Lute, não é? A Jean estão montando um espaço lá de fora, exatamente resgatando aquela história. Eu tô falando de meninos de 30 Mas anos. alguém falou, essa questão da documentação, dessa questão pública, muita gente quer investir. Muita gente quer comprar os imóveis que estão ali para restaurar, para fazer boutique, para fazer hotel, para fazer não sei o quê, e não consegue. Pronto, então a gente já vai dizer a Marcelo que agora que o trabalho pesado dele acabou, que a gente está aqui dado a mão a ele, que tal ele montando esses grupos? Ele incentivando Mas aí essas pessoas. precisa da parte política. Mas ele vai até os políticos, ele é um cara cheio de moral, porque com uma pessoa que bota aquilo pra andar ali, minha irmã, Bruno Reis e o governador estão aqui, ó. Vai abrir. Vai conversar com ele, porque sabe que ele está fazendo uma coisa, uma coisa de nível alto, uma coisa como diria meu pai, de categoria. Então, nada mais justo do que uma pessoa dessa dizer, Bruno, Jerônimo, vem cá, ó, esses meninos aqui estão querendo abrir isso, o que é que a gente vai fazer? Porque precisa se incentivar. Exato. Porque incentivando aquilo ali acontece e a gente vai ter uma outra situação. Porque investir na nossa história talvez seja o grande lance, sabia? Ah, não tenho dúvida. Sempre foi minha pauta, ainda é hoje, né? Isso. É preciso sair dessas visões limitantes, né? Isso. De só pensar em algum segmento. Destruir e construir. Já perdemos tantas coisas. E ainda temos muito, né? Então é assim um caminho muito positivo. Acho que o Marcelo tem com certeza todas as características. Eu já cutuquei ele aqui agora eu vou ter que ir. Pra fazer tudo isso. Aí une essa galera, esse time, porque é um trabalho em conjunto. Né? Claro que sim. Pra Acho que fazer favorece a todo mundo, entendeu? Mundo. Favorece até a ele como pessoa, além do lado profissional dele, que é a questão empresarial. Tira o chapéu como esse polo difusor Isso, dessas novas iniciativas naquela região. Junto com o Hotel da Bahia, porque meu o caminho respeito, cultural. meu respeito total Ali, àquele hotel que vivemos a vida toda com aquilo ali sendo a primeira ponte, né? O lugar onde as pessoas iam grande se salão de sentir- festas da Bahia. Isso. Então, assim... Esse trajeto daqui da Barra, isso para pegar a Barra. Vamos pegar Rio Vermelho. Pegar Orla, Rio Vermelho, Barra, Avenida 7 de Setembro, os Museus da Graça, Vitória, Hotel da Bahia, Avenida 7 seguindo, Praça Castro Alves, Tira Chapéu, Terreiro de Jesus, Carmo, desce e vai pro Bonfim. Isso. Já é um roteiro com tantas coisas que você exatamente. passa um mês fazendo um monte de atividades. E cada um conectando com o outro. E aquela ideia... Júlia Galas, me chame aí. para essa conversa, viu? Essa Me ideia chame de pra essa conectar conversa, esses Rio pontos, Vermelho. né? Ó que coisa bacana, né? Você tem atividade para fazer todo dia. É restaurante, é visita, Sim. é evento. Isso é maravilhoso. É um circuito que já está feito. É isso aí. Rafael, o que a história te ensinou para sua vida pessoal? Olhar as coisas com mais atenção. Para mim, a foi grande bate-pronto. lição foi essa. E eu sempre fui da literatura, gosto muito de literatura. José Saramago, escritor português, sempre fala pra gente reparar as coisas. Não só olhe, repare. Né? E cursar a história, trabalhar com documentos, etc. Trabalhar com arte também, é ver essas coisas com muita atenção. Porque não é uma tarefa fácil. Eu vejo essas questões esses vídeos de rede social, né? Em um minuto você condensar alguma informação não é uma tarefa fácil. Ainda mais falar sobre o passado. Imagine. Então aqui um exemplo. Estamos conversando aqui, nós três. Olha quantas coisas nós conversamos, pontuamos. Fazer uma síntese sobre tudo isso é obrigatoriamente ocultar algumas coisas ou não mostrar com tanta profundidade. Imagine a responsabilidade que é fazer um resumo, falar, escrever sobre aquilo que vocês falaram.
Isso no hoje, agora, que eu estou conversando com vocês. Imagina eu pegar textos de 100, 200 anos atrás, que já são recortes do recortes, feitos por A, B, C, D, falando sobre algum momento em específico, E montar uma para história. condensar isso, escrever, pesquisar e apresentar um vídeo, apresentar uma palestra, apresentar um livro, uma dissertação, um mestrado. Então isso exige um nível de atenção, de cuidado, que é fundamental. Por isso que é um estudo tão analítico, né? Você cruza inúmeras fontes, tenta compreender o contexto, o motivo, a intenção de uma época, com outras tantas leituras de mundo para você fazer um resultado final. Então você leva isso para a vida também, né? Seja na conversa que eu estou tendo com vocês hoje ou para qualquer outras coisa. No meu caso, que sou uma pessoa muito prudente, é um exercício de prudência constante, de cuidado constante, de atenção 100%. Eu aprendi muito a observar as coisas, assim, sabe? De prestar realmente atenção em determinadas coisas. Então, tem uma amiga minha que dá risada, que eu às vezes eu tô passando e falo, ai, que lindo! Ai, que lindo! Porque é bonito, assim, eu olho, eu vejo uma coisa e bonita, dá prazer, assim, na sabe? verdade, né? E é bonito mesmo, Na né? Não é relativo, não. É bonito, É bonito na mesmo. simplicidade das coisas. Então, você vê uma coisa tão simples ali, que você para e olha e fala, nossa, que lindo! E que bom que você tá vendo. É. Porque tem gente que não vê. Que passa e não vê. Que bom que isso é uma coisa maravilhosa. Se todo mundo tivesse a sua sensibilidade, estaríamos em um mundo melhor. É isso aí. Então, sensibilidade é a palavra de ordem, né? Vamos investir nela. Rafael, nosso diretor, já está... Infelizmente, aqui não parece, mas o nosso tempo passa Voa. muito rápido. né? É quase uma inteligência artificial. Você Muito falou de rápido. tempo, eu acho maravilhoso essa história que é real, né? Olha como as coisas mudam. A noção de tempo muda com o passar do tempo. Vivíamos há séculos atrás, onde as pessoas se guiavam pelo pôr do sol, nascer do sol, pelos sinos das igrejas. Isso. Era uma dinâmica completamente diferente. Toca aqui, sabia? O da Igreja da Graça, e o da toca Vitória. 6h30, Quem botou para tudo tocar? aqui. A gente no governo. Projeto Pois de resgate do toque dos sabe sinos. quem me falou foi... Joacir? Joacir. Ele foi o padrinho. Exatamente. Joacir Obrigado, que me Joacir. disse. Obrigada, eu já disse isso 1000 vezes a ele, porque eu me baseio e é muito gostoso essa sensação É de ver o maravilhoso. sino da igreja tocar. E quando você pensa que ele tocava para chamar os fiéis, não tô falando de religião, eu tô falando da maravilha que é E a você ser memória, chamado a a memória que atenção isso traz. para você. O que é que você vai fazer com aquele tocado sino? Agora olha o luxo de você ver. Ouvir ainda, né? O sino tocando. Hoje em dia é cada vez mais raro. Exatamente. Então esses detalhes são pequenos, mas são tão grandes. Tem tanta história. Exatamente. Ai, que conversa gostosa. Meu querido, gente. vamos pensando várias vezes nessas nossas conversas. Com certeza. Me chamou, tô aqui. Quando você tiver qualquer assunto que você acha que é relevante, que precisa Às falar, a vezes gente tem vem, alguma conversa. coisa, às vezes tem alguma coisa que você acha realmente relevante a que seja dito aqui. Por exemplo, a gente falou de várias coisas que aconteceram aí ao longo Perfeito. desse tempo. Mas tem coisas que você diz, poxa, isso aqui as meninas podiam falar lá pra gente engrenar, trazer uma pessoa, talvez. Isso tudo, saiba que a gente tá com você. Tá A gente ótimo. tá com a nossa cidade para que essas coisas positivas aconteçam. Porque sempre tem gente apoiando o que não é positivo. Tem sempre gente apoiando que a nos notícia fortalecer. ruim. Exatamente. Tem sempre gente apoiando o que joga o outro para baixo, a fofoca, a coisa. Não é muita polêmica. Não são likes, sabe? São assuntos de peso, de relevância para meus netos, para meus bisnetos, Pra o para a que história, fica. para o que ficar. E Exatamente. eu quero fazer todas as experiências. E a gente Mas se podia fazer. preparem. Podíamos fazer umas experiências trago-verdades, assim. A gente chamar pessoas nossas, E vamos convidados, cobrir, aí fazer. conversa com ele, a gente faz legal umas isso. experiências Não, dessas. você já me deu uma ideia maravilhosa. Faz esse momento, convida uma galera e pode fazer o encerramento na Misericórdia, no Tira do Chapéu, em qualquer lugar de Salvador. Vamos organizar isso. Vambora. Viu? E se prepare, porque tem um trabalhinho pra você em Olha aí que outubro. coisa boa. Bora movimentar. Vamos movimentar. Agora, não acabou de tudo, Opa. não, viu? Essa caixinha daqui, você já ouviu falar nela? Não, novidade. Pois então, essa novidade aqui é uma caixinha de Verdades. perguntas. Certo. Não, é uma caixinha de afirmações. Frases. São frases que a gente coloca junto com o Shopping da Bahia para Olha que que você Visco. leia
em voz alta, e daí você diga se é uma verdade pra você, se não é, se você concorda, discorda. O que é que você acha Faça sobre um ela? comentário do que você vai ler. Pronto. Perfeito. Então, vamos tirar aqui um Qualquer papelzinho uma. desses, qualquer um. Olha. Pode ler? Pode. A vida mostra cedo quem está por perto de verdade. Trago verdades. E é isso mesmo. É isso verdade. mesmo, é. Às vezes demora, mas vem, né? É. A gente sempre sabe. É. Às vezes sempre. Às vezes é que a gente não acredita. Eu penso que às vezes a coisa vem pra mim assim, eu digo, ai, será que E aquela sabe pessoa o que é não interessante? Minha irmã até falou sobre isso no mês passado. Para não esquecermos dessas pessoas que são verdades em nossas Isso, vidas, né? isso. Sempre termos em mente o Isso. quanto isso é importante. Isso foi o Isso. que fizemos hoje, né? Exatamente. Fortalecer Exatamente. e vocês estão perto de verdade. É, oh, coisa linda. Estaremos cada vez mais próximos. Agora a gente tá coladinho. E a Craquelato coladinho Olha também, que ó, legal. de presente Obrigado pra você. pelo carinho. Cooks Nossos maravilhosos parceiros. da nossa terra, fazendo história Olha aí na sua quanto vida. parceiro. É. E aqui Aromatizar. aromatizar, perfumes pra maravilha. casa. Vou botar lá no escritório porque tem Isso, livro a perder de vista. Isso. E vou tirar foto. É, e tá aí, faça mesmo, Ó. porque nossos parceiros estão coladinhos em você. bom, Vamos parabéns. curtir, vamos comentar, vamos compartilhar, dá uma olhada lá no YouTube, inscreva-se no nosso Isso canal. é importante. É, e assim, quando ela fala compartilhar, é bom você entender que tem, na verdade, quase todos os nossos episódios a gente faz alguma coisa de importante para as pessoas. Mas tem casos que são um pouco mais fortes para que a pessoa crie memórias. Então, a partir de um episódio como esse, você compartilha, e no que você compartilha, você já chama, e aí, vamos fazer uma experiência dessa? E aí, vamos lá ver como é que tá? Verdade. Então, Isso é a gente maravilhoso. tem que movimentar de forma positiva, vamos deixar de fazer bobagem, fazer coisa boa, tá bom? Conto com vocês. Meu querido, muito obrigada. Obrigada. Até já. Obrigada, Com Rafael. certeza voltaremos. Isso mesmo. Beijo. Obrigada.